Creatina não pode ajudar num exercício de corrida. Isso era muito acreditado, mas hoje já se sabe que é um mito. Mas claro que nós temos algumas observações a se fazer aqui. Como por exemplo, se eu for falar de uma maratona, legal, a creatina realmente não vai ajudar, porque ela ajuda na ressíntese do ATP, né? Então pegando a adenosina difosfato e virando trifosfato, para que tenha uma energia rápida disponível novamente. Então, na musculação, obviamente ela vai funcionar. Num treinamento de maratona, não. Mas se eu estou falando de uma corrida que eu dou o meu máximo em 10, 15 segundos, sim, a creatina também pode ajudar. Esse é o mito número 11, então já clica aqui no gostei, se inscreva aqui no canal. E o mito número 10 é a cafeína atrapalha na creatina. Antigamente acreditava-se que a cafeína, por ser diurética, atrapalhava no efeito da creatina. Porém, como vocês podem ver, vários pré-treinos fazem a utilização dessa mistura concomitante e isso não mostra nenhum tipo de prejuízo. A cafeína ela é diurética, porém ela é muito diurética num uso pontual, ou seja, aquela pessoa que toma 210 miligramas uma vez, dali 2 semanas toma 210 miligramas, não toma café nesse período nem nada. Então ela tem uma acentuação de diurese. Quando você faz o uso um pouco mais frequente, esse efeito já não é impactante. E mesmo esse efeito da cafeína sendo muito diurética, ainda é baixo diurético se comparado aos efeitos do álcool ou de alguma medicação. Portanto, a cafeína e a creatina não se competem, muito pelo contrário. A utilização das duas concomitantes pode ser muito interessante. Inclusive, no meu curso de suplementação, eu falei tanto da cafeína quanto da creatina. Tem mais informações sobre o lançamento desse curso aqui nos comentários. Número 9, creatina engorda. Pessoal, creatina não tem esse poder de engordar. Então, o que ela faz é criar um ambiente mais favorável para o ganho de peso de massa muscular. Vou usar uma creatina em déficit calórico, numa dieta cut. Tranquilo? 100%. Posso usar ela para ajudar a manter a força, para ajudar a manter a massa magra. Ela não faz nenhum tipo de influência na lipogênese. Lipogordura, gênese, criação de gordura, engordar. Ela não tem essa influência. Número 8. Creatina precisa ciclar. Pessoal, creatina é uma substância natural, benéfica para o nosso organismo e que você fazer o uso em ciclos é uma das piores utilizações que você pode fazer da mesma. Por quê? Pensa só no seguinte, que a creatina leva um tempo para fazer um estoque no nosso organismo. Logo, quando atingir esse estoque, é que eu vou começar a ter o melhor dos resultados dela. E esse estoque pode demorar mais ou menos 3 semanas para acontecer. Imagina se eu tomo um mês sim e um mês não. 3 semanas eu demoro para encher, não tenho o melhor dos resultados. 1 semana eu aproveito e depois cai. Porque os estoques caem muito rapidamente. Em 5 dias, os estoques extras de creatina que vão provir dessa suplementação, podem já ter ido embora. Portanto, creatina não se cicla, ela não faz mal para a saúde e ela demora para começar a fazer efeito. Número 7. Creatina precisa fazer saturação. Claro, se no número 8 a gente já entendeu que ela demora para fazer esse estoque, então você não vai usar ela em ciclos. Fazer a saturação é a melhor utilização da creatina, não é mesmo? É obrigatório? Pessoal, mito também. Por quê? A creatina, realmente, com o processo de saturação, não é 20 gramas de uma vez, porque isso não vai gerar um resultado de saturação benéfico. Normalmente se divide em 4 tomadas de 5 gramas. Isso sim, aumenta os estoques de creatina mais rápido. Porém, se você pensa em fazer a utilização da creatina por um largo período, sei lá, 1 ano, 2 anos, ou se você nem pensa em parar, para que você quer passar de 2 ou 3 semanas para o estoque encher para 1 semana? Você não vai ganhar muito com isso, você vai desperdiçar a creatina, você vai ter que mandar 20 gramas por dia, por 5 dias pelo menos, para conseguir ganhar aí no seu projeto 1 semana, 10 dias de vantagem. No custo-benefício, no final da conta, não fecha. Logo, a saturação, ela é verdade, você estoca mais rápido, mas ela não é inteligente, vamos colocar assim. Número 6, interfere no crescimento de um adolescente. Sim, nós vemos adolescentes, né? Então vamos entender adolescentes aí até mais ou menos 18, 19 anos, que vão em fóruns e fazem essa pergunta. Eu já tive muitos alunos que me perguntaram isso.
Ah, a creatina eu posso usar sendo adolescente? Pessoal, a creatina é um aminoácido que não tem influência hormonal, não tem influência no crescimento. Portanto, pode tomar creatina. Número 5, é quase como um anabolizante sem colateral. Quando a gente fala de anabolizante nesta frase, nesse contexto, estamos falando de um hormônio, de um esteroide anabolizante, porque tudo que aumenta a massa muscular é anabolizante. Arroz e feijão é anabolizante, dormir é anabolizante, ou pelo menos participa de um processo anabólico. A creatina, ela não tem nada a ver com hormônio, com esteroide anabolizante, tanto que ela não tem colateral, como também ela não vai gerar o resultado de uma testosterona. Se você acha que vai ficar enorme tomando creatina, está achando errado. Porque o que ela vai fazer é facilitar um processo de transporte, de força e tudo aquilo, aquela coisa que a gente já conhece da creatina. Ela passa longe de resultados de esteroides anabolizantes. Tem gente que ainda acredita que, olha, em 3 semanas, quando ela saturar, você pode aumentar até 6 quilos. Galera, não vai acontecer isso. E se for 6 quilos, pode ter certeza que 5 é gordura. Então, não é o pressuposto da creatina. Número 4, faz mal para o rim? Não. A creatina, o nosso organismo produz ela numa quantidade, que a gente coloca uma quantidade a mais. Ela torna o músculo com uma capacidade higroscópica maior, ou seja, puxa mais água? Verdade. Isso vai causar um problema renal? Não. Se eu tomar água numa quantidade legal, tranquilo. Então, quando eu estiver tomando creatina, eu tenho que aumentar a quantidade de água? Só se eu estiver tomando já pouco. Porque a quantidade de água com ou sem creatina é mais ou menos falando a mesma. Ou seja, vamos colocar aqui, coisa chutada, tá? Ah, mulheres, 2, 3 litros. Homens, 3, 4 litros. Isso é uma quantidade, talvez, de pontapé inicial para a gente ver se atende ou não. Isso com creatina ou sem creatina. Portanto, creatina não faz mal para os rins e você não precisa aumentar a quantidade de água se você já estiver consumindo a quantidade corretamente. Número 3, tira a definição. Lembra que eu falei que a creatina é higroscópica, mas ela é higroscópica intracelular no músculo. Então ela puxa a água para dentro do músculo. Então não vai tirar a definição. Pelo contrário, vai melhorar a definição. Porque eu vou complementar já com o número 2, que ela dá retenção de líquido. Novamente eu reforço. Capacidade higroscópica na miofibrila, não na pele. Então ela não vai causar retenção de líquidos na pele, atrapalhando a definição, ok? E o nosso primeiro mito é que você consegue creatina da alimentação e você não precisa suplementar. Pessoal, pensa no seguinte, muitas coisas a gente obtém da alimentação, porém não é suficiente. Quanto eu preciso de carne vermelha, que é uma das maiores, se não a maior fonte de creatina da nossa natureza, para que eu consiga 3, 4 gramas de creatina. Eu preciso de 1 quilo de carne vermelha. Qual que é uma dose razoável de creatina? 5 gramas. Beleza. Então eu como 1,2 kg de carne e bati. Ok, beleza. Só que 1 quilo de carne vermelha, a gente está falando aí de 230 gramas de proteína. Pô, Leandro, mas aí tem aquele 2 gramas a quilo, eu peso 80, 160 gramas, mais do que isso é desnecessário. Então, para eu bater a creatina, eu estouro a proteína. Isso. E aí você suplementa. Ah, mas eu sou mulher, então eu vou consumir só 3 gramas de creatina. 3 gramas de creatina eu acho que eu já consigo, porque aí mais ou menos em 700 gramas de carne vermelha eu já vou conseguir. Tudo bem, 700 gramas de carne vermelha dá 140 gramas de proteína. Normalmente mulher se trabalha com o grama a quilo de proteína um pouco mais baixo, porque ela tem o percentual de gordura maior, então 1,6. E aí já começa no mesmo problema. E mesmo que conseguisse, você teria que comer interruptamente até o final da sua vida aquela quantidade X de carne vermelha todos os dias, o que torna a dieta também inviável. Se você quer saber mais sobre a creatina, eu vou deixar você com esse vídeo aqui. São quase 20 minutos falando tudo sobre a creatina. Então dá uma conferida aqui.